Bom, e... Oi. Uhum. Sim, mas a área é a mesma. Entendeu? Realmente, ó, você tem... É verdade o seguinte, ó, em geral, quando você tem transformações lineares, AB é diferente de BA. Quer dizer, não é verdade, em geral, para transformações lineares ou para matrizes, que quando você multiplica, pode trocar a ordem. Então, são transformações diferentes. Mas o fato que o determinante de AB é igual ao determinante de A vezes o determinante de B, implica numa coisa que não é evidente, né, que o determinante de AB é igual ao determinante de BA. Aliás, tem uma coisa até um pouquinho mais, que é o seguinte, eu chamei a atenção para o fato de que uma transformação linear, ela tem a matriz que está associada à base que você escolheu. Então você pode ter escolhido um sistema de coordenadas com outra base, e aí a sua transformação linear terá outra matriz. Agora, o determinante, pelo que a gente viu, né, ele tem a ver com uma relação entre áreas. Então, embora a transformação linear com uma outra base seja expressa por uma outra matriz, a razão entre a área da imagem e a área original se preservam. Isso não dá para deduzir assim imediatamente por conta da matriz, porque o determinante atrelado lá aos coeficientes da matriz usou o fato de que ali tinha base canônica envolvida. Mas, quando você tem, vamos dizer, você tem a base beta e a base canônica, vamos chamar de alfa. Quando você tem a matriz da transformação, digamos que a nossa matriz, que a nossa transformação T, vamos dizer T, é a nossa transformação. Então eu tenho a matriz de T na base beta e eu tenho a matriz de T na base alfa. Mas tem uma relação entre elas que é o seguinte, imagina que eu tenho um vetor escrito, que eu ganho um vetor na base alfa. Aí eu quero as coordenadas dele na base beta. Tem uma matriz, que é a identidade. Eu nunca sei se eu boto o alfa embaixo e o beta em cima. Vamos botar assim, sei lá. Eu vou botar assim, beta alfa. Essa, vou chamar por esse nome, a matriz que pega um vetor escrito na base alfa e escreve na base beta. É uma matriz pelo seguinte, né? Vamos dizer, eu tenho, o vetor é x é 1, x1 é 1 mais x2 é 2. Se eu escrever E1 igual a, chamar assim, B11, epsilon 1 mais B21, epsilon 2, e escrever E2 igual a B12, epsilon 1 mais B22,
epsilon2, se eu substituir isso aqui, eu vou ter o vetor escrito na base epsilon1, epsilon2. Isso aqui vai ser... isso aqui vai ser x vezes B11, B21, mais x1 mais x2, B12, B22. O que é isso? Quer dizer, esse vetor V, que se escreve assim na base canônica, o E1 escrito na base beta é isso. E o E2 na base beta é isso aqui. Então, esse cara escrito na base beta vai ser isso assim. Isso é multiplicação por uma matriz, que eu vou representar, vou dizer assim. Então, se eu pegar o cara que veio na base alfa, escrever I, alfa, beta. Agora, a matriz que escreve, pega o vetor da base, escrito na base beta e transforma de volta na base canônica, a transformação é forçosamente a transformação inversa. A matriz é a matriz inversa. Não vou fazer essa conta. Mas você tem aqui quer dizer, você pode, se o vetor entrou escrito na base beta e você quer escrever ele de volta na base canônica, tem uma outra matriz que multiplica isso. Mas essa matriz é a inversa dessa daqui. Então, ela vai entrar aqui assim, ó. Se eu escrever isso daqui, assim, isso significa o quê? Ó? Se o vetor entrou escrito na base canônica, eu escrevi na base beta, essa daqui é a matriz da transformação na base beta, isso me dá o transformado na base beta. Agora essa daqui pega o cara na base beta e escreve de volta na canônica. Ora, isso é a matriz que pega o vetor na base canônica e devolve o transformado dele na base canônica, que é essa aqui. Agora, a fórmula do determinante do produto me garante o quê? Que o determinante dessa é o produto do determinante dessa pelo determinante dessa pelo determinante dessa. Só que como... Vou simplificar um pouco aqui as letras, tá? Imagina que a matriz na base canônica é a matriz A. Aí a matriz na outra base é a matriz B. Aí tem uma matriz U que muda de base e a inversa desmuda. Então isso aqui é igual a isso. Agora o que acontece? O determinante de U menos 1 BU é igual ao determinante de A. Só que isso daqui é o determinante de U menos 1, determinante de B, determinante de U. Só que U menos 1, U é igual a identidade. E o determinante da identidade claramente é 1. Então, isso diz que o determinante de U menos 1 é igual a determinante de U. Isso aqui é um número, né? Então, isso daqui é o determinante de B. Então, esse fato é muito mais, vamos dizer, surpreendente, não digo, mas já não é tão simples assim, né? Você vê que, se você tem uma transformação linear, a matriz dela depende da base que você está usando no espaço. Mas aí no plano, eu estou usando a mesma base no domínio e no contradomínio. Se eu escolher uma base, eu tenho uma matriz. Se eu escolher outra base, eu tenho outra matriz. Mas não importa a base que eu escolho, o determinante é sempre o mesmo. Tá? Quer dizer, uma mesma transformação linear tem uma infinidade de matrizes, todas com o mesmo determinante. Claro que eu passei por cima aqui de algumas continhas. Bom, querem perguntar mais alguma coisa? Falo dos números complexos. Oi? Isomorfismo?
Bom, isso é... Em álgebra, principalmente, a gente estuda diversas estruturas algébricas que são conjuntos com operações. A mais simples, vamos dizer, pode ser um pouquinho mais simples, mas a mais simples, considerada relevante, é um grupo, que apareceu numa lista de exercícios, que é um conjunto com uma operação associativa, com elemento neutro e inverso para todos os elementos. Então, um homomorfismo é o seguinte: pensa dois grupos, você faz uma função de um no outro que preserva a operação. Quer dizer, você pode operar antes de transformar, ou transformar os dois caras primeiro e depois operar aqui e dar no mesmo. Uma transformação linear é isso, né? Quer dizer, quando você diz T de U mais V é igual a T de U mais T de V, significa que eu posso somar antes e depois transformar, ou transformar os dois e depois somar, dá no mesmo. E também eu posso fazer, como eu tenho outra operação, né? Quer dizer, eu posso, como o T não é alterado pela transformação, o número, eu posso multiplicar U por um número e depois transformar, ou posso transformar primeiro e depois multiplicar pelo número. Então, isso, em termos de transformações lineares, é um homomorfismo. Os franceses, que são meio estritos nessa coisa, eles tendem a ensinar nas escolas que uma transformação linear, em vez de chamar de transformação linear, chamam de homomorfismo. E aí, um isomorfismo, no nosso caso aqui, é uma transformação linear que é bijetiva. Então, ela vamos dizer, ela transforma, é como se... Aqui a gente não tem exemplos ainda de espaços vetoriais para ficar pensando nisso, mas você pode... Vou dar um exemplo que eu acho que dá para entender, é o seguinte: o R4 é x1, x2, x3, x4, quer dizer, é o conjunto desses caras, né? x1, x2, x3, x4 em R. Isso é um espaço vetorial porque a gente pode somar coordenada a coordenada e multiplicar por um escalar e tudo funciona bem. Agora, o conjunto das matrizes 2 por 2 é o conjunto uma pessoa com um certo senso crítico vai olhar para cá e vai dizer: não, isso aí é assim, né? Aqui os caras estão na bagunça, aqui eles estão em fila, e esses aqui estão formados para a parada do 7 de setembro. Né? Mas aqui eles não têm uma ordem, mas aqui tem uma organização. Então, por exemplo, você pode fazer uma transformação T em R4 que pega A11, A21, A12, A22 e coloca na ordem que você quiser. Uma delas, sei lá. Vamos pensar assim, o A1 vai dizer: não, eu sou o primeiro, não tem dúvida. Mas vamos botar uma ordem assim, dicionário, né? A11, A12, A21, A22. Isso claramente é um isomorfismo. Porque é claro que quando eu somar duas matrizes, o resultado vai na soma dos vetores. Quando eu multiplicar uma matriz por um escalar, o resultado vai o vetor multiplicado por escalar, e isso é uma bijeção. Então, uma maneira de dizer assim que dois espaços são isomorfos é dizer que eles, um é o outro pintado de outra cor. Mas significa o seguinte, que do ponto de vista
esses dois caras, do ponto de vista de espaços vetoriais, eles são iguais. É claro que aqui você tem uma multiplicação que você não define aqui. Claro que você podia transferir essa multiplicação para cá usando esse isomorfismo, mas não é usual. Então, pensando como espaços vetoriais, eles são o mesmo espaço, essencialmente. E a ideia, vamos dizer, uma das ideias fundamentais para nós é o seguinte, é que quando você pega os vetores no plano, eles formam um espaço vetorial. As flechinhas e tal, você soma, multiplica por escalar, não tem nada de coordenadas envolvido. Só com os vetores dá para fazer isso. Quando você estabelece, você fixa uma base, isso permite criar um isomorfismo entre o espaço dos vetores do plano e R2, né, que vai levar x1, y1 mais x2, y2 em x1, x2. Claro que isso depende fundamentalmente do fato de que todo vetor se escreve de maneira única, assim. Então isso transforma o espaço dos vetores flechinha no R2. E isso preserva as operações.